colocar de pé em nome de Jesus. Vamos dar início a esse culto abençoado, maravilhoso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, dobra a sua fonte, feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é com alegria no coração, Senhor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que damos início a esse culto, Pai. Um culto mais do que abençoado, Pai, pois estamos na Tua casa, Senhor. Pai amado, somos agradecidos, Pai, porque o inimigo tentou novamente, Senhor, impedir que os Teus filhos chegassem à Tua casa, Pai. Mas mais uma vez ele foi vencido, Senhor, porque nós somos, Pai, comprados e remidos, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Estamos aqui, Senhor, não foi pela força da obra do homem, Pai, mas sim pela direção do Espírito Santo, Pai. Pois o Senhor assim nos guiou, Pai, e que possamos, Senhor, assim estar nos Seus caminhos, Pai, fazendo a Tua obra, Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai. Para isso, Senhor, que nós possamos nos esvaziar, Senhor, para que possamos ser vasilhas vazias, Pai, na Tua presença, Pai, para assim aí sim sermos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Para isso, fala conosco, Pai. Derrama sobre nós a Tua palavra, Senhor. Que ela seja, Pai, uma fonte de água viva para as nossas vidas, Pai. Que possamos sim, Pai, sermos fartos, Pai, daquilo que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala com a Tua igreja, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um de nós, Pai. Estamos aqui, Senhor, e que a nossa atenção esteja voltada para Ti, Senhor. Que as coisas do mundo, Senhor, pertencem ao mundo, Pai. Mas nós somos separados, Pai, e pertencemos ao Senhor. Por isso, Pai, fala conosco, Pai. Traga a Tua palavra, Senhor, que ela seja uma palavra de fortalecimento, uma palavra de exortação, porque sim, Pai, precisamos ser exortados, Pai, para que possamos continuar nos Teus caminhos, para que não nos desviemos, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, Pai, para que não olhemos para trás, Senhor, e sim para a frente, Senhor, e para o alto, que é onde virá o Senhor buscar a Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia que nós acabamos de ter, Senhor. Porque estamos começando nessa noite, Pai, é uma noite maravilhosa, Pai, porque estamos dentro da Tua casa, Senhor. E mesmo com tudo que há no mundo, Senhor, o Senhor assim nos guardou, Pai, a ponto de estarmos na Tua casa, Senhor. E que os nossos corações sejam quebrantados agora, Pai. Que a nossa serviço seja quebrada, Senhor. Para que possamos, então, Pai, estarmos na Tua presença, Pai, com o coração voltado para Ti, Senhor. Com a nossa atenção voltada para a Tua palavra, Senhor. Voltada para os Teus louvores, Pai. Para isso, Senhor, capacita, Pai, os levitas, Pai. Eles que fazem a Tua obra, Senhor, fazem a Tua vontade, Pai. Que eles possam sim receber a Tua unção, Senhor. Porque eles por si só nada podem fazer, Pai. Mas quando são capacitados pelo Espírito Santo, Senhor, então o céu se alegra, Pai. E nós sabemos que o céu está aberto neste momento, Pai. Que ele está aberto neste lugar, Pai. Que os Teus ouvidos estão inclinados para a Tua casa, Senhor. Que possamos então fazer a Tua obra, Senhor. Fazer a Tua vontade, Senhor. Entregar o melhor de nós para Ti, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Pai. Capacita também os obreiros, Pai. Estamos na Tua casa, Senhor, para manter a ordem, Senhor. Para manter o temor na Tua casa, Senhor, a decência, Pai. Para que haja assim um mundo voltado para Ti, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Pai. Que o Senhor possa também derribar a sua unção, Pai, sobre o Teu pastor, aquele que vem ministrar a Tua palavra, Senhor. Ele que tem a missão de conduzir as Tuas ovelhas, Pai, os Teus pequenos, Pai. Que ele possa assim trazer uma palavra, Senhor, que essa palavra, Pai, sabemos que vem da direção do Espírito Santo, Senhor. E que os nossos corações possam se encher dela, Pai. Que o nosso entendimento esteja voltado para a Tua palavra, Senhor. Porque nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo, Pai. Pai amado, também peço, Pai, pelas professoras, Pai, que tem a missão de levar a palavra aos Teus pequenos, às Tuas crianças, Pai. Sabemos que elas preparam essa palavra também na direção do Espírito Santo, Pai. De uma forma que as crianças possam ter entendimento, Senhor. E que essa palavra não fique só aqui dentro da Tua casa, Senhor, mas que ela chegue nos lares, Pai, por onde essas crianças possam passar, Pai. Sabemos que famílias são alcançadas dessa maneira, Pai. Pai amado, vem abençoar, Pai, porque nós já somos abençoados de estarmos na Tua casa, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui presente, Senhor. Fique conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor. Abençoa também aqueles que estão a caminho, Senhor. Que não haja impedimento para os Teus filhos chegarem à Tua casa, Senhor. Porque o inimigo vai se levantar, Pai. Mas assim como ele se levantar, Pai, sabemos que o Senhor é poderoso, Pai. E vai derrubar todas as cadeias, Pai. Vai quebrar todas as correntes, Senhor. E os Teus filhos chegarão à Tua casa, Pai.
para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Fica conosco, Pai, pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Senhor, o levantar.
Bíblia, abra no livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 12. 1 de Coríntios, capítulo de número 12. Aleluias. Primeiro livro de Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Aleluias. Versículo de número 25. Até o versículo de número 27. A palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Amém? Podem tomar seus assentos. Que assim o Espírito Santo possa falar conosco. Que assim o Deus poderoso possa abençoar as nossas vidas. Irmãos, apóstolo Paulo, ele como ministro da palavra do Senhor, ele como o cuidado que Paulo tinha com a igreja de Cristo, ele sempre pregava qual era a importância de a igreja estar sendo esta unidade. O que é a unidade? A unidade, ela é única. Está falando unidade é um. A unidade está falando, quando Paulo fala aqui neste capítulo 12, a unidade da igreja. Paulo ele vai dar uma importância do que é a vida de um irmão, de um para o outro. E Paulo ele faz uma comparação tão maravilhosa como membro do corpo. Paulo ele faz uma comparação de que o braço ele precisa do corpo, o dedo precisa do corpo, a orelha precisa do corpo, ou seja, um membro ele tem que estar ligado no corpo para que ele possa funcionar. Não tem como o dedo sair da mão, ele tem alguma função, ele vai ser inútil. E Paulo também estava dando este alerta de como igreja, de como servos de um Cristo, de qual ressuscitou, que possamos dar também essa tremenda importância. Paulo ele fala assim, olha, é bem verdade que este corpo ele esteja sempre em união, para que este corpo não haja divisão neste corpo. Por quê? Para que este corpo estando unido, os membros, eles todos uns cooperem com o outro, para que todos eles possam estar um servindo ao outro, porque um é importante. Paulo fala assim, todos são importantes. Eu acho tão maravilhoso quando a Bíblia vai falar que a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos era uma igreja que orava muito, eles se reuniam muito. Pastor, a igreja quando ora junto, Deus opera, quer dizer que Deus só vai operar se eu estiver juntamente com a igreja? Não. Você também pode fazer essa oração, e a Bíblia diz que a oração da fé é muito pode. Ela pode a oração da fé. Mas o que é destacado, essa questão da igreja unida, é que nós possamos fazer uma comparação de um exército de inimigos, quando assim se levanta.
que a Bíblia diz que a igreja, quando assim os irmãos eram presos, a igreja ia para a oração. E ali o Senhor ouvia a oração e o Senhor respondia. A igreja inteira orava pela vida de um, de dois irmãos, igreja, quando estava buscando da fé. E ali a oração era honrada. E Paulo está dando essa importância, irmão, que é uma importância assim preciosa, de qual parece que muitas das vezes, nos dias de hoje, a gente tem deixado um pouco de lado. Quando nós falamos igrejas, a gente não está falando das paredes, estamos falando de nós mesmos. Essa unidade tão preciosa, tão maravilhosa. Aqui Paulo está falando da unidade, que ele fala assim, olha, o bom seria que a gente pudesse até mesmo um se preocupar com a vida do outro. E é bom quando a gente se preocupa, irmão, quando a gente vê algum irmão que não anda bem. É bom quando a gente fala, está tudo bem contigo, mesmo que a pessoa não te dê muita importância. Mas é muito maravilhoso. Quando a gente faz isso, nós estamos falando assim, olha Deus, olha para a vida desse irmão que está do meu lado. Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. Olha Deus, esse membro aqui não está bem. Eu acho interessante que quando Paulo está fazendo essa comparação de membros, é a mesma coisa dele falar assim, olha, nós somos membros, se você machucar uma unha, o teu corpo inteiro sente. Isso é verdade, machuca a tua unha para ver se o corpo inteiro não sente. Sente? Quem é sensível, o olho sai lágrimas, né? Porque dói. Dói do coração, a pessoa parece que bate a unha, mas o corpo inteiro fica machucado. A mesmo assim também Paulo está fazendo essa comparação com a igreja. A igreja, os membros têm que ficar interligados um no outro, um tem que se preocupar assim com o outro. Para que essa preocupação? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou me preocupar com a vida dos outros? Não estou dando conta nem do que eu tenho, já tenho um problema demais. Ora, irmão, é bom saber que todos nós, cada um temos nossas lutas individuais, nós temos as nossas batalhas, mas que possamos também estar preocupados com a batalha de um irmão. Que nós possamos também estar orando para que o Senhor possa operar na vida do irmão que está do lado. Diga para o irmão que está do teu lado, eu preciso das tuas orações. Nós precisamos das orações um do outro. Aí a pessoa fala assim, não preciso não, sei me virar sozinho. Sou maior de idade. Eu aprendi assim que tem que se virar, porque olha, a partir do momento que sou dono do meu próprio nariz, olha, comigo vai ser eu, e depois eu, porque tem gente que tem esse orgulho, né? E muitas das vezes o orgulho nos faz com que a gente sofre. O orgulho, meus irmãos, de membro, às vezes a gente padece e impede do Espírito Santo agir, que nós colocamos impedimento. E as trevas, sabendo disso, elas se aproveitam. E elas se aproveitam de uma maneira que destrói. Faz o papel dele. As trevas, o papel dele, qual que a Bíblia fala, é matar, roubar e destruir. Ele destrói, ele mata, ele rouba. Porque o Paulo está dando essa importância para a igreja, irmão. Porque Paulo está falando assim, olha, a igreja não é composta por uma pessoa. A igreja não é composta só pelo pastor. Não é composta só por um levita, não é composta por um obreiro. Não é composta por um membro. A igreja somos nós aqui, que todos estamos aqui reunidos. A igreja somos nós aqui que estamos em oração, de repente a gente fala assim, peraí, estou sentindo falta de um membro. Cadê o membro que era para estar aqui do meu lado? Cadê o membro que era para estar aqui do meu outro lado, que era para estar aqui do banco da frente, no banco de trás? Igreja é isso quando a gente se preocupa com o irmão. Igreja é isso quando Paulo está falando assim, olha, o bom seria que cada um tivesse um cuidado um do outro. Se a gente pudesse falar assim, eu estou sentindo falta de um membro. Por onde que anda este membro?
E hoje nesses textos, irmão, de qual que eu estou querendo estar trazendo para as nossas vidas, que nós possamos despertar o que é a igreja de Jesus. Jesus ele veio para trazer uma unidade. Jesus não veio para trazer divisão no meio do povo. Jesus ele veio sim para chamar os que estavam nas trevas para a sua devida luz. Jesus ele veio para que os que estão perdidos, os que estão doentes, os que estão, vamos falar assim, no mundo, para que possa assim chegar até ele, para que sejam curados, para que sejam salvos e para que sejam libertos. E como que nós entendemos essa importância, irmão, nos dias atuais? Como que a gente, como igreja, nós temos falado assim, peraí, hoje eu sou uma igreja, bem verdade, mas eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Não é preciso a gente dar satisfação da vida da gente para ninguém. Mas é importante alguém estar orando pela gente. Porque tem momento que o membro, irmão, ele está fraco. Tem momento que o membro precisa de reforço. Tem momento que a gente, como membro, a gente precisa falar assim, sozinho eu não estou conseguindo. Estou precisando de um apoio. Estou precisando de uma força para que eu possa prosseguir a minha vida. Tem momento que o membro está doente espiritualmente. E nesse doente espiritualmente ele vai precisar de quê, irmão? Apoio. Se o membro é doente, se ele não tem apoio, o que vai acontecer? Ele vai sofrer. E como o membro eu vou ficar vendo o outro sofrendo? Eu vou ficar olhando para o pé e falar assim, o pé está sofrendo, então sofre, continua sofrendo, continua padecendo. Membro, tu está sofrendo, o pé, tu está sofrendo, então eu não tenho nada a ver contigo. Irmãos, como membro da igreja, nós devemos estar atentos. A gente precisa falar assim, Senhor, me ajuda a ser forte a cada dia. Porque Paulo aqui está alertando assim, olha... que nós possamos ser um só corpo, um só espírito, porque foi assim que nós fomos batizados. Aqui nós fomos batizados, fomos no nome de Jesus. Aqui ninguém foi batizado por nome de Paulo, nem do Zé, nem de Maria, nem de Pedro. Nós fomos batizados através do nome de Jesus Cristo. Então é através desse nome que nós devemos buscar a cada dia e falar assim, Senhor, me ajuda a ser igreja. Nós precisamos pedir a Deus socorro todos os dias para que o Senhor nos ajude a ser igreja. Como é que eu tenho me comportado como igreja, irmão? Como você tem se comportado como igreja? Qual tem sido meu testemunho como igreja de Cristo? Qual tem sido o teu testemunho como igreja de Cristo? Não, meu testemunho como igreja de Cristo, mas olha, lá que nós estamos reunidos, eu sou legalzinho. Mas às vezes lá fora eu dou um testemunho que não é fácil. E aí as trevas se aproveitam, irmão. Como é que eu estou falando assim, Senhor? Eu estou aí na tua presença, mas eu estou levando de qualquer jeito. Sabe o que isso está querendo nos alertar? Nós estamos doentes. Como igreja nós estamos doentes quando nós começamos a levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Quando nós levamos as coisas de Jesus de qualquer maneira. Se chama doença espiritualmente, irmão. E nós devemos estar cuidando. Nós devemos estar atentos. Nós devemos parar e analisar e falar assim, Senhor, me ajuda a curar do que está sofrendo por dentro de mim. Não é duro quando a gente às vezes levanta durante o dia, ou até mesmo à noite com o coração com aquela angústia por dentro? Quem nunca se sentiu assim, aquele coração com aperto, que você toma até água, você fala assim, deixa eu tomar água para ver se passa. Parece que tem uma coisa entalada por dentro, que está atravessada e não quer descer. Aí você fala assim, deixa eu tomar água para ver se melhora, porque está uma dor no peito, uma dor no coração, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí você vai lá tomar água, sabe o que você está fazendo? Você está cuidando. Você está cuidando do coração.
Você está preocupado com este membro chamado coração. Não é duro quando a gente levanta vendo o mal-estar, que a gente fica falando, não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso cuidar. Eu preciso me reforçar. Você está falando assim, eu estou cuidando. E quando é dentro da igreja? Qual que é o nosso comportamento? Qual que é o teu comportamento quando você vê um irmão meio quieto, meio cabisbaixo? Qual que é o teu comportamento quando você vê um membro, você vê um irmão meio afastado, meio quietinho? Qual que é o teu comportamento? Qual que é o meu comportamento? Será que o meu comportamento é deixa ele lá? Não tenho nada a ver com isso? Ah, eu já tenho um problema demais. Não quero nem saber dele porque eu não gosto dele. Qual que é o nosso comportamento, irmão? Paulo está dando essa importância de unidade. Ele está falando assim no meio da igreja. Diga comigo, no meio da igreja. Precisa ter união. Isso, unidade está falando assim, precisa ter união. Para que funcione, precisa ter união. Mas Satanás, ele é especialista em trazer divisão. Satanás, ele é especialista em trazer brigas. Como assim, pastor? Satanás é especialista? Ele fica incomodado quando as coisas estão tudo dentro da paz. Eu acho interessante que ontem mesmo a gente estava conversando com os irmãos. E a gente surgiu um assunto lá, que aquele assunto foi longo. Foi a gente falando de um detalhe chamado paz. Irmão, como a gente precisa buscar a paz nas nossas vidas. Porque não tem nada que compre a paz, irmão. Casa boa não compra paz. Dinheiro no banco não compra paz. Carro bom não compra paz. Irmão, quando a gente tem paz em Cristo Jesus, é a melhor coisa que nós temos. E como é triste quando a gente está com guerra, irmão, seja por dentro, seja à nossa volta, a pior situação é quando a gente está em guerra. A gente parece que só anda sobrecarregado. Às vezes a gente só anda irritado, nervoso. Que a gente vai buscar a paz que vem de Deus. Você tem buscado essa paz que vem de Deus? A Bíblia diz assim, a gente deveria ter a paz com todos. Ah, pastor, mas eu não consigo ter a paz com todos. Tem umas pessoas que não é fácil, é verdade, tem as pessoas que não é fácil. Mas a Bíblia vai dizer assim que nós devemos suportar uns aos outros. Diga para quem está do teu lado, eu tenho que te suportar. Nós temos que suportar um outro. A pessoa não é fácil, mas nós temos que estar suportando. Para quê? Para que a gente não venha perder a nossa paz. Para que a gente não venha perder a nossa união. Para que a gente não venha sair dessa unidade. Porque Satanás, sabendo quando a paz ela vai embora, ele entra com as perturbações. Irmão, e gente perturbada é uma coisa muito séria. Gente perturbada de espírito, irmão, ele é pobre. Só vive em pé de guerra. Só vive em ruínas. Perturbações traz ruínas. Perturbações traz destruição. Perturbações, ela traz doença da carne e doença do espírito. Perturbações, irmãos, quando o Satanás assim o coloca, irmão, para poder dar a volta por cima tem que ser debaixo de muita oração. E é só Jesus para poder nos trazer a paz, irmão. É só Jesus. Aí Paulo dá essa importância aqui maravilhosa. Só que o apóstolo Paulo ele não para por aqui. Se você abrir lá no livro de Éfesos, capítulo de número 4. Livro de Éfesos, capítulo de número 4. Aleluias. Um pouquinho para frente. Éfesos, capítulo 4. Ele também vai falar da unidade. 1 Coríntios 12, ele fala da unidade da igreja.
E aqui no livro de Éfesos, capítulo 4, ele fala da unidade da fé. Diz assim, ó, Éfesos 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo deu a importância da unidade da igreja, comparando os membros, como a igreja que um membro precisa estar interligado no outro. Paulo fala aqui no livro de Éfesos 4 da unidade da fé, que essa unidade precisa estar intercalada. Paulo está falando assim, olha, essa unidade da fé é tão importante que vocês precisam dar valor a cada dia. Sabe por que ele fala unidade da fé? Porque ele fala assim, irmãos, teve um só batismo, diante de um só Deus, de qual é Pai de todos, de qual ele age em todos, de qual ele trabalha por todos, de qual ele está no meio de todos. Paulo ele fala assim, irmãos, se esforça para que você possa ter o Espírito da paz. Preserve essa unidade no Espírito, para que a paz do qual Deus de qual você serve, você possa ter sempre ela na tua vida. Se chama fé, unidade da fé. Ele está falando que nós precisamos estar numa mesma fé. Ele fala lá em Coríntios, nós precisamos estar no mesmo corpo que Cristo. Ele está falando que essa mesma fé está falando em oração. Então, quando nós estivermos em oração, nós devemos estar o quê? Uma mesma fé. Não é orando, e às vezes eu escuto a oração do irmão e falo assim, será que esse irmão vai cansar? Não. Eu tenho que ter a fé para que a obra de Deus seja feita na minha vida, e para que a obra de Deus também seja feita na vida do irmão. Isso está se chamando unidade de fé. Então diga com quem está do teu lado, tenha fé que Deus vai trabalhar na tua vida. Tenha fé. Eu preciso incentivar o irmão na fé. Porque essa unidade da fé está dizendo assim, olha, ajuda o irmão que está do teu lado na fé. Porque às vezes o irmão que está do teu lado na fé, ele está na batalha, está orando, ele está falando assim, eu não sei se eu vou conseguir, estou orando há muito tempo. O que o papel de igreja que nós somos devemos fazer? Irmão, continua na fé que Deus vai trabalhar. Continua na fé, irmão, que Deus vai agir. Não é falar assim, eu vou ajudar o irmão na fé. Olha como é que uns falam quando quer ajudar na fé. Você está orando para quê, irmão? Estou orando para isso, isso, isso. Eu fosse você, eu parava de orar. Mas porque eu já tentei e não consegui? Tu tentou. Se Deus não respondeu, porque não era merecedor. Então deixe o irmão do lado continuar a oração. Ajuda ele na fé. Não trazendo palavras que vai desanimar. Tem pessoas que é especialista para desanimar os outros na fé. Isso é muito perigoso, irmão. Tem pessoas que, ao invés de incentivar e falar assim, não, vamos continuar, eu vou te ajudar também na fé. Eu não alcancei ainda, não, mas eu vou te ajudar em oração, para que Deus trabalhe na tua vida. Está falando unidade de fé, unidade de oração.
Paulo fala assim, ó, nós temos que se esforçar. Nós temos que estar na presença de Deus de qualquer jeito. Paulo fala assim, não, com humildade, com mansidão, suportando, lutando, se esforçando. Essa unidade de fé, irmão, eu acho tão linda. Ela é tão maravilhosa que quando a gente se reúne, e a gente deveria fazer isso mais vezes, eu confesso, mas todos nós temos os nossos afazeres. Quem me conhece há um tempo sabe, o pastor é a favor de se reunir todo mundo. Eu sou a favor disso. Mas, pastor, você aprendeu isso aonde? Na Bíblia. Que a Bíblia diz que a igreja é uma unidade. Para a gente se reunir, para a gente falar dos cultos, dos milagres, das maravilhas, de como a gente foi alcançado. Eu acho lindo, irmão. Diga assim comigo, se reunir para falar das coisas de Deus. Diga para quem está do teu lado, entendeu? É. Entendeu? Para falar das coisas de Deus. Não é para se reunir para falar de irmão, não. Pelo amor de Deus. Vamos se reunir aqui para conversar, vamos. Então, você viu aquele irmão no culto passado? Roupa feia que ele estava, cabelo feio que ele estava. Para cuidar da sua vida, irmão, pelo amor de Deus, com essa língua comprida. Misericórdia. Tem que se reunir para falar das maravilhas do Senhor. E o que eu acho às vezes interessante, que às vezes a gente como servo, como crente, cristão, protestante, evangélico, como você queira falar, é que às vezes a gente pega assim entrando em roda que não deve. A gente entra numa roda que tem alguém falando mal do irmão, em vez da gente ir lá para defender o irmão, não, capaz da gente entrar no meio também da conversa. Ah, mas tu está defendendo é porque é crente. Não, não estou defendendo porque ele é crente, porque ele pertence ao mesmo corpo que eu estou. Ele participa da mesma mesa. Não, mas porque ele está errado, isso. Irmãos, nós temos que ficar muito antenados com isso. Ficar muito atento. Eu acho tão lindo quando Davi teve a oportunidade para querer exterminar Saul. Acho lindo demais essa passagem. 1 de Samuel. Ele teve a oportunidade. Sabe o que ele fez? Ele apenas cortou um pedaço do manto. Ele depois falou para Saul de longe: olha, eu tive a oportunidade para te matar. Mas sabe o que eu não matei? Eu sei que você faz até coisa errada, Saul, mas sabe o que eu não fiz nada contra ti? Porque tu é um ungido de Deus. E quem é ungido de Deus, ninguém pode tocar. Deixa que Deus toca. Às vezes a gente quer consertar a vida dos outros e esquece da nossa. Davi falou assim: olha, Saul, tu está fazendo coisa errada, é verdade. Mas sabe quem que vai pôr a mão em ti, Saul? Vai ser Deus, não vai ser eu, não. Porque a gente não é assim, irmão. A gente, em vez de querer ajudar, a gente não quer incentivar mais os outros para ir para o buraco. Vai. Isso aí não é unidade, não, irmão. Isso não é unidade de fé e nem é unidade de igreja. Quando a gente começa a ver muito falha só nos outros, esquece da gente. Davi teve a oportunidade de falar assim: peraí, deixa eu matar esse crente chamado Saul. Ele não fez isso. Ele deixou que Deus o fizesse. Porque ele era um ungido de Deus. Saul foi um ungido. Davi falou assim: eu fui cuidar da minha vida, Saul. A tua vida, quem está cuidando é Deus, não sou eu. Ele estava preocupado com a vida dele espiritual. Davi estava preocupado com o caminhar dele com Deus. Às vezes a gente não se preocupa, irmão. Seria bom. Ó como é que a igreja se comportava. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número
42. Atos 2, 42. A palavra diz assim, irmãos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânime no templo, partia pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha como é que a igreja era. Reunidas. Olha como é que a igreja era. Atentas aos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos falavam assim: olha, vocês, mediante a direção de Deus, vocês fazem isso na vida de vocês. Tá bom, apóstolo, vamos fazer. Aí eles faziam, você sabe o que a Bíblia fala? Que eles iam se reunir depois para contar as maravilhas de Deus. Eles estavam em união, a Bíblia diz que tanto no partir do pão como nas orações. A Bíblia diz que eles estavam atentos aos ensinamentos. Como igreja, como é que nós estamos atentos aos ensinamentos, irmão? Aqui, a igreja obedecia o ensinamento dos apóstolos que vinha de Jesus. Eles não estavam obedecendo os apóstolos, e sim os ensinamentos que os apóstolos traziam. E hoje, como é que nós estamos dando ouvido para os ensinamentos? Será que nós somos do tipo que escuta a palavra, mas entra no ouvido e sai no outro? Às vezes até peço a direção. Olha, pastor, me dá uma direção, o pastor vai lá dar direção, e a gente fala assim: não, eu vou fazer do meu jeito porque é mais fácil. Como é que nós vamos contar maravilhas? Como é que nós vamos contar as bênçãos do Senhor, irmãos? Isso está falando igreja. Isso está falando de um povo de Deus que somos nós, irmãos. Nós temos que se atentar a cada dia. Irmãos, poucos aqui sabem, mas a gente deveria, entre aspas, até mesmo se antenar com notícias. Vocês não sabem o movimento que tem para as pessoas querer a cada dia apertar a igreja, a palavra de Deus. Tem país aí que eles estão querendo impedir a palavra do Senhor de qualquer maneira. Isso é preocupante, pastor. Isso não é preocupante. A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. Vai ter dia que essa liberdade aqui que nós estamos, ela vai acabar um dia. Ela vai acabar. A palavra diz que tem dia que vai haver uma época que vai ter fome e sede na terra. Mas não é fome de comida e nem sede de água, não. É da palavra de Deus. A Bíblia diz que vai ter um tempo, irmão, que a pessoa vai procurar a igreja e não vai encontrar. E somos nós. Vai encontrar o templo. Mas a igreja não vai estar mais aqui. Porque a Bíblia diz que assim Jesus já tem voltado a levar a sua igreja. E nós devemos estar nos esforçando para quando ele vir, a gente assim se encontrar com ele ou ser ressuscitado. Nós temos que nos esforçar. Que nenhum de nós sejamos daqueles que vão bater na porta da igreja e falar assim: tem culto hoje, mas hoje não é o dia do culto. Tem muitos que vai ter naquele dia, irmão, falando assim: mas cadê aqueles irmãos que chamavam para ir para o culto? Cadê a esposa? Cadê o marido? Cadê o filho? Cadê o vizinho? Aí vai ser tarde demais. Porque a Bíblia diz que daí a igreja já tem saído. Daí o Espírito Santo já tem saído.
quem vai reinar, quem vai ser a trindade satânica. A igreja já tem se encontrado com o Senhor. Então vai ser a fome. Então Paulo está falando assim: olha, a igreja de Jesus, se esforça a cada dia, lute a cada dia pela tua fé, lute a cada dia pelo teu corpo de membresia, para que você não seja fraco, nem desgarrado, mas que seja acima de Deus, acima de todas as coisas, na presença do Senhor, buscando e servindo a Jesus Cristo de todo o coração. Nós precisamos servir a Deus de todo o coração, irmão. Diga para quem está do teu lado: eu quero encontrar contigo no céu, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil. Se a gente for olhar para a circunstância, a gente quer, irmão, desistir fácil da nossa fé. Se a gente for olhar para o que a gente passa, a gente fala assim: eu vou desistir de tudo, vou largar de tudo. Se a gente for olhar, irmão, pelo que a gente tem passado, pelo que a gente está passando, a gente fala assim: essa vida não é para mim. Não é para mim. Mas espera mais um pouco, irmão. Espera mais um pouco. Crê em Deus de todo o teu coração. Crê em Cristo, aquele de qual Ele falou pela sua palavra: olha, eu irei preparar moradas. Crê em Cristo. Crê em Jesus. Não é no homem, não. Nós temos que crer em Jesus. Nós não temos que se firmar em pastor, não. Nós temos que se firmar em Jesus. Nós não temos que se firmar em placa de igreja, não. Nós temos que se firmar em Jesus. É em Cristo que nós devemos estar firmes. É só Jesus, diga comigo, é só Jesus que salva. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pegar na mão desse irmão e falar assim: irmão, seja forte, irmão. Fala, seja forte. Espera mais um pouco, seja forte. Como tem muitos irmãos que não estão sendo fortes. Como tem muitos que estão desistindo no meio do caminho. Como tem muitos irmãos que abandonaram a fé. Como tem muitos que abandonaram o corpo. E é pela vida desses que abandonaram a fé. É pela vida desses que abandonaram o corpo. E é pela tua vida que você vai orar neste momento. Pede para que Deus possa alcançar essa vida. Para que Deus possa curar. Pede para Deus alcançar. Pede para Deus alcançar aquele que está numa fé que não está sendo em Deus. Pede. Porque é Deus que está acima de tudo. É Deus que está no controle de tudo. Usa a tua fé, irmão. Usa a tua fé através desta oração. E que o poder do Espírito Santo possa te renovar. E que o poder de Deus possa alcançar a quem você está apresentando diante do Senhor neste momento. Pede para o Espírito Santo visitar esta pessoa onde ela estiver. Pede a Deus para visitar. Quando você está orando e apresentando, você está falando: Senhor, eu ainda tenho fé, Senhor. Você está falando: Senhor, eu ainda tenho fé que o Senhor vai alcançar essa vida, essa pessoa. É unidade. É a unidade da fé. É a unidade da igreja. Nada está perdido, não. Nada está, como se diz, chegou ao final. Aonde Deus trabalha, aonde Deus age,
Sempre tem uma nova história. Apresenta aí o teu marido para o Senhor. Apresenta a tua esposa. Apresenta os teus filhos para que Deus possa alcançar. Você que é filho, apresenta os teus pais para que Deus possa alcançar. Você que é irmão, apresenta os teus irmãos para que Deus possa alcançar. Você que tem vizinho, mesmo você não gostando dele, mas pede para Deus alcançar. Pede para Deus alcançar a tua parentela. Pede para Deus trazer essa paz poderosa que só Ele pode dar. Fica nessa unidade. Nós estamos aqui de mão dadas, é na unidade da fé. É na unidade da igreja. Nós estamos aqui de mão dada porque a palavra de Deus fala assim, que a igreja se reuniu e a igreja foi orar. E sobre a vida da igreja veio um Espírito. Veio o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo age. Onde o Espírito Santo trabalha. Trabalha aqui neste lugar, Senhor. Trabalha aqui, Espírito Santo de Deus. E honra a oração deste homem que está orando comigo. Honra aqui a oração desta mulher que está orando comigo. Meu Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos numa só unidade, orando a um só Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Nós estamos orando aqui ao único Deus de qual nos entregamos pelo batismo, que foi através do nome de Jesus. Que estas orações possam chegar até o céu. Alcança essa casa, Senhor. Alcança, Pai amado, esta família. Trabalha com o teu poder, meu Pai, com o teu agir. Nós unimos a nossa fé para repreender todas as obras de Satanás. E que seja, meu Pai, as trevas assim derrotadas, meu Pai. E que seja o nome de Jesus Cristo glorificado. Senhor, alcança aqueles irmãos que estão fracos na fé, ó Pai. Alcança, meu Pai, aqueles que Satanás está tentando pôr o engano e a mentira. Faz a tua obra, meu Deus, transforma. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Faz o teu mover, meu Pai, neste lugar. Trabalha neste bairro, Senhor. Trabalha nesta cidade. Trabalha, meu Pai, neste estado. Trabalha nesta nação. Trabalha, meu Pai, para esse mundo afora, meu Pai, neste momento onde tem o teu povo reunido. E que seja a tua presença derramada, meu Pai, no meio de nós. Como nós precisamos do teu agir, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, coloca-se a mão no teu coração. Solta da mão do teu irmão, coloca a mão no teu coração com os teus olhos fechados. Diga assim: Senhor meu Deus, e meu Pai, eu creio pela fé que o Senhor tem poder para alcançar a minha vida, a minha casa e a minha família. Faz a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Diga para o irmão aí, fica na fé, meu irmão. Aleluia. E gastou as mãos para o céu. E vamos agradecer a Deus por este momento tão precioso. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua presença, pelo teu cuidado, pelas tuas obras e pelo teu amor assim conosco.
Nos leva para os nossos lares, meu Pai, debaixo das Tuas mãos e da Tua segurança. Nos dás uma noite do justo, uma noite, meu Pai amado, tranquilo, ó Deus, e abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a Tua igreja. E todos aqueles que crerem digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.